A história de hoje começa em uma escola, e logo mais em uma sala de aula podemos ver vários jovens conversando, porém dentre estes jovens se destaca um jovem, que tem parte de seu rosto coberto por seus cabelos, porém inesperadamente um jovem entra nessa sala, que faz chamar a atenção do prota. Este jovem que havia entrado na sala pergunta: "Cheguei, não vão me cumprimentar?" Em contrapartida um rapaz e uma moça, o cumprimentam o chamando de Choi Sajan. A peituda então se aproxima dele e o pergunta se ele vendeu novos produtos, porém ele responde: "Claro, quem acha que eu sou?" Então ele mostra à moça os seus ganhos deste mês, que ele mesmo afirma que foi um recorde de 48 milhões. A moça então fica surpresa por ele ter ganhado isso tudo, e o rapaz que estava sentado diz, como esperado: "Choi Sajan, você e o cara." E até a menina que não havia falado nada se levanta e pergunta: "Ei, vamos tomar uma na sexta?" O rapaz então diz que claro que eles irão beber, e um deles ainda diz que ele é bastante generoso, porém o rapaz volta seu olhar para o prota, e diz que tem que fazer alguns negócios antes de tudo, e enquanto acaricia a cabeça do prota, ele o chama de Park An-jun, e subitamente o rapaz faz a cara do prota ir de encontro à mesa e pergunta a ele: "Seu merdinha, você tá brincando comigo?" E enquanto ele faz a cara do prota de bola de basquete, ele o pergunta, do porquê ele não ter comprado os produtos que ele mesmo postou, e o pergunta novamente: "Você quer ver meu negócio falir?" Ele diz isso enquanto põe o prota para beijar a mesa novamente, e diz: "Se pelo menos tivesse me avisado, eu entenderia." E enquanto os outros colegas acham engraçado essa cena, a peituda pergunta: "Ei, Choi Sajan, o que vai fazer se ele falar pro professor que você amassou ele?" O rapaz imediatamente responde: "Professor? Ele não é humano. Quanto grana devo dar a ele?" Então Choi Sajan aperta forte sua mão e diz: "Se o professor me trair também, vamos ter um banho de ketchup aqui." Ele diz isso enquanto faz o prota dar um beijinho em sua mão. Choi Sajan encara o prota, porém o prota o encara de volta, porém sem nada a dizer. O rapaz então diz que o rosto do prota é assustador, e pergunta se ele quer fazer algo com ele. Então ele põe o punho dele novamente contra o prota e diz, para ele contar para alguém se ele se sente aborrecido, e ainda diz que se por acaso o prota contar isso para alguém, ele dará o troco ao prota. O rapaz então diz que a sorte dele acabou no momento que ele se meteu com um cara chamado Kim Cheon-soo, e enquanto ele massagear a cara do prota ele pergunta: "Então você não tem dinheiro, quantos você perdeu mesmo?" E pede ao prota para responder algo. Ele diz isso enquanto dá risada. Então o prota finalmente conta como tudo isso começou. Ele diz que há 2 anos atrás, um grupo nacional de estudantes do ensino médio chamada Nexus. Prota continua e diz que entrou em conflito com o Kim Cheon-soo, o líder desse grupo, e logo mais podemos ver que o prota fez a limpa com essa galera. Porém o prota afirma que ele tinha pensado que tinha ganhado. No entanto, esse grupo processou o prota, e por não terem achado provas o suficiente contra ele, eles optaram por inventarem acusações e manipularem evidências. O prota então afirma que perdeu tudo, pois o pai do prota teve de vender a própria academia a qual havia dedicado praticamente a vida toda para erguer, pois teve de vender ela para livrar a pele do filho. Então o prota conta que jurou para ele mesmo que nunca mais lutaria novamente. Ele então se lembra que estava chorando muito enquanto dizia ao pai: "Sinto muito, pai." O pai do prota porém o abraça e diz: "Um adulto não pode chorar." E o prota termina dizendo: "Se você não tem dinheiro, você perde mesmo que ganhe." Em outro local, enquanto o prota retorna para casa, ele acaba passando por um grupo que estava ali perto conversando, porém um deles reconhece o prota, e pergunta ao outro colega do grupo se o Park An-jun, o amigo dele, afirma que sim, e lembra que foi ele que lutou contra Nexus, e perdeu tudo, e depois do careca ouvir isso ele se aproxima do prota, e diz que bom conhecer ele, e então ele levanta a mão e pergunta ao prota se ele reconhece esse anel. O prota porém reconhece o anel, sendo ele similar aos usados pelo grupo da Nexus, e logo depois deles levarem o prota para um beco, o cara começa a remodelar a cara do prota, e enquanto o careca limpa seu tênis na camisa do prota, ele pergunta novamente se esse cara é realmente o Park An-jun, e enquanto dá risada ele pergunta ao prota: "Você não era forte? Ou você era só um perdedor desde o início?" E enquanto ele põe o pé no prota ele o pergunta:
Como você se equiparou a Nexus? O colega do careca afirma novamente que ele sim o Park Hyun, e ainda diz, foi ele que acabou com os sonhos do próprio pai, e termina dando risada. O careca então se prepara para poder limpar seu tênis novamente, porém, uma mão o agarra, fazendo o careca ficar surpreso, e depois que o prota olha fixamente para ele, o prota diz, desculpe, fiquei atordoado por um momento, fazendo assim os três tremerem. O careca então fica irritado e ao mesmo tempo que ele se treme, ele em pensamento, se pergunta, o que foi isso agora há pouco? Eu acabei de ficar com medo dele? Com apenas um olhar. Então ele pega um pedaço de madeira e começa a amaciar o prota novamente, e enquanto ele faz isso ele pergunta ao prota por que ele ainda se contorce, e logo mais ali perto tinha mais 5 madeiras inteiras. O careca, por se empolgar demais, ele acaba pegando todas elas. Seus colegas ficam um pouco assustados com tudo isso, porém o careca apenas diz para eles irem embora, e afirma que ele estava apenas gastando energia. Porém um rapaz se aproxima do prota e diz, não entendo, fazendo aquele grupo se perguntar quem é ele, porém ele não demonstra se importar com aquele grupo, e após se agachar ele pergunta ao prota, o que está fazendo? Você está sendo pago por isso? Ou você tem medo de outro processo? E novamente ele pergunta, você quer continuar levando na cara deste jeito pelo resto de sua vida? Porém o prota não esboça nenhuma reação. O rapaz então diz, e enquanto ergue a maleta ele diz, então você não tem dinheiro para o processo? E enquanto derrama dinheiro no chão ele diz, quer que eu dê a você? E balançando as notas ele diz, com essa quantia você conseguirá comprar qualquer escritório de advocacia. E sem nenhuma reação da parte do prota ele faz outra pergunta, se você não quiser processar, e só bater naqueles sem rumo que estão ali, e será pago. E o loiro diz, quanto tempo você leva para acabar com aqueles idiotas? 3 minutos? 5 minutos? O prota então olha para as notas e olha para o rapaz e o pergunta o que ele quer. O loiro então diz que deseja acabar com o líder da Nexus, Kim Cheon-soo. O rapaz conclui dizendo, não posso te contar o resto agora, acho que tem ouvidos demais aqui. E ao ouvido isso o prota decide levantar. Enquanto isso o grupo do careca se aproxima novamente. O careca, vendo o dinheiro, pergunta ao prota se isso no chão é realmente dinheiro, e novamente o pergunta se isso tudo é dele, porém o prota não responde, e o careca diz, por que não me disse? Se eu soubesse disso você não teria sido amaciado. Porém o prota simplesmente dá uma linda cotovelada no careca, fazendo assim ele tirar um cochilo. Os outros dois vendo isso ficam surpresos, sem saber se isso que aconteceu foi realmente real. O prota então se vira na direção dos outros dois e diz, 4 segundos. O rapaz loiro olha para ele e fica sem entender, e novamente o prota fala, 4 segundos são o suficiente. Um dos rapazes do outro grupo apenas diz, para o prota esperar, e eles começam a lembrar ao prota que eles nem tocaram no prota. Porém rapaziada, o prota não tá nem aí, e sem perder tempo o prota distribui socos, e dá 2 em cada, sendo o suficiente para eles cochilarem, e se virando para o loiro, ele diz, agora não tem mais ouvidos, e o prota logo em seguida pergunta, quem é ele? Após eles se deslocarem daquele local, o loiro leva o prota para seu escritório aonde eles podem conversar sem serem interrompidos. Então ele pergunta ao prota se ele não assiste ao noticiário e logo em seguida, ele pega seu celular e mostra ao prota quem ele realmente é, e ali mostrado que ele é o mais novo magnata da Coreia, chamado Oh Jun-woo. Ele então afirma ao prota que ele é tão rico que pode até assoar o nariz com dezenas de notas. Ele então pede desculpas ao prota por se exibir tanto, e troca de assunto e pergunta ao prota se ele sabe como o Kim Cheon-soo está vivendo agora, e ele continua dizendo que ele está no topo dos artigos e neles sempre o retratam como sendo um bom amigo da escola, renascido como um jogador profissional, excelente em aparência e habilidade. Então o loiro pergunta ao prota se ele não acha isso tudo uma grande piada. Oh Jun-woo então afirma que aos poucos, Kim Cheon-soo está reunindo seu grupo aos poucos e sempre acrescenta mais membros, e ele ainda diz que, se alguém for pego por ele, vai ter sua vida arruinada e viverá como o prota vivia. Porém ele diz que não seria difícil enterrar o Kim Cheon-soo no fundo da sociedade, porém, não é dessa forma que ele quer. O loiro então revela que tudo que ele quer é esmagar de uma maneira definitiva o Kim. Então ele diz ao prota que a partir de agora ele irá pagar
todas as despesas necessárias para pegar o Kim Cheon-soo, e ele completa que irá pagar por toda a vida dele até a academia do pai dele. O prota porém não responde uma só palavra, e o loiro pede ao prota que ele empreste seus punhos a ele, pois foi por este motivo que ele foi até o prota. Então finalmente o prota diz algo, e pergunta por que ele não gosta do Kim Cheon-soo, porém o loiro faz uma cara sinistra e responde, a razão importa? E no dia seguinte, enquanto o prota andava pelos corredores, ele se lembra das palavras do loiro, dizendo que os motivos serão revelados em breve e diz apenas eu tenho dinheiro e você os punhos, e ao entrar na sala, o rapaz que se chamava Choi Sajan estava de pé na sala e dizendo, para outros alunos para comprarem roupas novas na loja online dele, e enquanto ele falava, o prota se lembra, que o loiro disse a ele que eles têm um inimigo em comum e faz ele lembrar que na sala dele existe um membro do Nexus, e neste momento o Choi Sajan ainda diz aos outros alunos para eles comprarem na loja dele senão as coisas não irão ficar bem para eles. O rapaz do grupo do Choi Sajan ainda diz que ele ainda está sendo legal com eles, e sem perceber o prota chega bem perto dele, e ainda vem à mente do prota uma frase, no mundo o dinheiro e tudo. Choi Sajan então pergunta a ele se ele não amaciou o prota o suficiente ontem, porém na mente do prota, só vinha a seguinte frase, honra, relacionamento, qualidade de vida, o dinheiro torna tudo isso fácil, e sem demora o prota dá uma bitoca com seu punho na cara do Choi Sajan, fazendo os amiguinhos do mesmo ficarem surpresos e o resto da sala, e enquanto o infeliz cai o prota diz, o dinheiro é status,